Mateus capítulo 28. Agora nós vamos ler a partir do versículo 16, amém? Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai, ou melhor, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Nós já lemos o contexto dessa passagem, que Jesus ressuscitou. E nós sabemos que era para os discípulos esperar eles na Galileia. E nós sabemos que Jesus aparece ali na Galileia. Nós vemos que alguns adoram e alguns ainda duvidam se é ele mesmo. Mas em meio a essa situação, Jesus fala algo para eles. Jesus diz: Foi-me dado e é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado, foi dado para ele. Quem deu para ele? Deus. Todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele veio, se fez servo, tomou a forma de um homem, habitou entre nós, sofreu como homem, só que agora, ele ressuscitado, ele recebe de novo a glória que ele tinha desde o começo, e agora ele recebe todo o poder e autoridade no céu e na terra. Seja, agora a porta não segura mais ele. Agora ele chega no meio dos discípulos, passa por meio dos, agora ele pode usar um poder dele, coisas que ele teve certas vezes que ele não usou, mas agora ele está com todo o poder e autoridade no céu e na terra. E diante disso, Jesus, agora ele vai falar da grande comissão, que nós chamamos a grande comissão. Ele diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós estudamos outro dia a respeito de como nós se tornamos um discípulo. Agora, para que nós se tornamos um discípulo? Hoje nós vamos entender qual que é o papel da igreja. Qual que é o papel nosso como discípulos de Jesus. Porque não basta só tornar um discípulo. A gente também tem que fazer discípulos. Porque esse é o papel. Nós se tornar um discípulo para fazer discípulos. Foi para isso que Jesus chamou os discípulos. Para ensinar eles, não só para salvar, mas também para ensinar eles, para que eles continuassem a obra que Jesus começou. E o discípulo é aquele que aprende com o mestre, para fazer igual o mestre. Então o discípulo aprende com o mestre, para seguir o exemplo do seu mestre. Então, eu e você aprendemos com quem? Com o mestre dos mestres. É claro que Jesus também levanta, aqui no caso, como eu, pastor, para ensinar vocês. Porque um discípulo é discipulado também por outra pessoa. Porque, irmãos, essa conversa, que a gente não precisa ser discipulado por alguém, nós estamos descumprindo a ordem de Jesus. Porque ele falou, ir de fazer discípulo. Então, precisa de pessoa nos ensinar. Então, não, eu aprendo sozinho, eu não preciso de ninguém. Então, você não vai pregar para ninguém. Você faz tudo sozinho, então anda sozinho, faz sozinho e não prega para ninguém, porque nós precisamos um dos outros. Nós somos a igreja, nós somos um corpo.
Então nós precisamos um dos outros. Então tem pessoas que são chamadas melhor e aceitam o convite de Jesus, começa a seguir a Ele, começa a aprender com Ele, Ele ensina a palavra dEle, essa pessoa permanece na palavra dEle, aí nós se tornamos discípulos de Jesus. Agora, meus irmãos, Jesus ensinou aqueles homens 3 anos e meio. Só que agora chegou na hora deles trabalhar. Agora Jesus, era como Jesus está falando, agora o papel é de vocês. O meu papel já cumpri. Agora é o papel de vocês. Então agora vocês vão ir e vão fazer discípulo. Agora vocês vão ir e vão fazer discípulo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do discípulo. Fazer discípulo. Eu vou resumir em 3 palavras: ganhar, discipular e enviar. Jesus nos ganha, nos discipula e nos envia. Isso aí está na Bíblia. Isso aí não é invenção de igreja, nem doutrina de igreja. Isso aí é bíblico. Jesus nos ganha, nos ensina e nos envia. Ou seja, Ele nos ganha, nos discipula ou nos doutrina e nos envia. Então Jesus discipulou os discípulos e agora falou: vai. E faz o quê? O mesmo que eu fiz com vocês. Faz discípulos. E o que tem a ver com isso, irmãos, com a gente? A gente não é discípulo? E o que o discípulo tem que fazer? Fazer discípulos. Agora vai estreitar mais para nós. A gente tem feito discípulos? Pastor, mas para fazer discípulo precisa ser pastor. Não precisa ser pastor para você ensinar uma pessoa a ser salva. Você só precisa conhecer as escrituras. O que o pastor faz? Também discipula. Também faz discípulo. Vocês são discípulos. Não meu, discípulo de Cristo. Eu só discipulo. Mas faço de vocês não discípulo meu, mas discípulos de Cristo. Outra coisa que também a gente deve aprender. Porque nós não devemos fazer discípulo nosso, é discípulo de Cristo. O que a gente faz só mostra o caminho, só mostra a direção. Como João Batista. João Batista ensinou André e outro discípulo. João Batista mostrou o caminho para eles. Quando Jesus chegou, ele falou: não, pode seguir a ele. Eu só sou uma voz que clama no deserto, só estou aqui para ensinar o caminho para vocês. Porque a gente deve fazer discípulos de Cristo. Mas Cristo usa quem para fazer discípulo? Pessoas. Pessoas o quê? Isso aqui vai ajudar a gente. Pessoas que são discípulas. Só pode discipular alguém quem é discípulo. Quem não é discípulo não vai poder discipular. Quem é discípulo não vai poder ensinar. Quem não é discípulo, o que vai passar se não aprendeu? Agora, um pouquinho mais estreito para nós. Meus irmãos, eu não sei quantos anos cada um aqui tem de crente. Mas será que em toda essa caminhada a gente não aprendeu nada que a gente não possa ensinar? Será que todo nessa caminhada a gente não sabe nem os fundamentos básicos para uma vida ser salva? Será que é difícil a gente falar que Jesus morreu, Jesus foi sepultado e ressuscitou? Eu creio que cada um sabe disso aqui. Cada um pode orientar as pessoas aí. Só Cristo morreu por você. Cristo foi sepultado, mas Ele ressuscitou. E quem crê nele vai ser salvo. Será que a gente não pode nem ensinar o básico das pessoas? Só que para fazer discípulos, irmãos, a gente precisa ter renúncia. Por que renúncia? Vocês lembram que eu ensinei o preço do discipulado? Está lá em Lucas 14, a partir do 25. Porque muitas vezes a gente não está conseguindo fazer discípulo. Porque muitas vezes, primeiro, a gente não tem conhecimento. E tem outra coisa. Ou a gente não está renunciando. A gente não está preocupado com essa questão de fazer discípulo.
Porque se a gente for um discípulo, se a gente tiver renúncia, se a gente tiver negado a nós mesmos, se a gente tiver mortificado o nosso corpo às obras da carne, se a gente tiver carregando a nossa cruz, a gente também vai cumprir a grande comissão, fazer discípulo. Aí você fala, mas pastor, como que eu vou fazer discípulo? Eu não sei o que falar. Eu não sei o que pregar. Aí é perigoso então. Porque se você não sabe o que falar, o que pregar, você não foi salvo ainda. Você não foi salvo porque... Como que você não sabe o que falar para uma pessoa se Jesus entrou na sua vida? Se Jesus te salvou, Jesus te curou. Basicamente, só uma coisa básica já dá para você falar pelo menos alguma coisa para a pessoa. A mulher samaritana, não é ele que fez tudo, não é ele que falou tudo de mim. A mulher samaritana foi lá e só falou isso, e os homens foram ver pelos seus próprios olhos. Será que a gente não consegue nem pelo menos falar para as pessoas, olha o que Cristo fez na minha vida. Cristo me salvou, Cristo me libertou, Cristo me transformou. Porque nós somos o quê, irmão? Testemunha viva de Cristo. E testemunha dele. E também fala o que ele fez na nossa vida. Então, se você tem 20 anos de crente, se você tem 10 anos de crente, ainda não consegue fazer discípulo, é sinal que ainda a gente está precisando aprender. Eu vou resumir bem básico. Jesus pegou eles não sabiam nada. Jesus ganhou eles, falou, vem, me segue. Depois Jesus discipulou eles 3 anos e meio, mas nesses 3 anos e meio eles andavam com Jesus. E como eu conversando com os irmãos, falei, quando a gente está junto, mais próximo, fica mais fácil para discipular. Fica mais fácil para você ensinar. Agora eu vou falar para mim e para você, nesses anos de conversão, se a gente andou com Jesus, a gente vai ter o que falar. Nesses anos de conversão, a gente leu a Bíblia, se a gente orou, se a gente estudou, a gente vai ter o que falar para as pessoas. Mas se nesses anos de conversão, a gente não orou, a gente não leu a Bíblia, nós não temos nada que ensinar. Só mostra uma coisa, a gente não se comportou como um discípulo. Só mostra uma coisa, a gente não buscou comunhão com Deus. Só mostra uma coisa, a gente não cresceu espiritualmente. Porque quando a gente nasce, de novo, a gente nasce como crianças espirituais. Só que eu digo uma coisa, a gente nasce como criança espiritual. Só que a gente permanece criança espiritual? Não. Por isso que é comparado ao novo nascimento. Nasce de novo. Nasce espiritualmente. Aí a gente... Vou dar só um exemplo. Pega a minha filha de 4 anos. Agora pega... Vamos pegar aqui o nosso irmão Lincoln de 20 anos. Só dando um exemplo. Se vocês verem eu atravessando a rua com o Lincoln, ou com a Eloá da mão, é normal. Ela tem 4 anos. Então ela precisa ser guiada, ela precisa ser andada. Agora vocês verem eu dar da mão com o Lincoln com 20 anos, já não é normal. Porque ele já tem idade suficiente para atravessar a rua sozinho. Quando a gente chega na maturidade espiritual, não é que ninguém vai precisar... Não é que a gente não vai precisar se reunir, não é que ninguém vai precisar falar um hino, um salmo, um cântico, não é isso. Mas quando a gente chega na maturidade espiritual, a gente consegue, irmão, discipular outra pessoa. Porque o que Jesus quer? Que a gente aprende para a gente caminhar e discipular outras. Entendeu? Isso é ir gerando discípulos. Jesus não quer que a gente fique 20 anos na igreja e nunca aprendeu nada. Jesus não quer que a gente fique 30 anos na igreja e nunca aprendeu nada. Jesus não quer que a gente fique 40 anos na igreja e nunca aprendeu nada. Não, irmão, Jesus quer que a gente desenvolve. Ele ganha a gente para discipular a gente, para a gente discipular outras pessoas.
Mas por que às vezes a gente não consegue discipular? Como eu disse, às vezes ou a gente não se entregou verdadeiramente para Cristo, ou a gente não está fazendo questão de fazer o ID de Cristo, ou a gente não aprendeu nada. Qual que é o nosso foco, irmão, como um cristão? Qual que é o nosso foco como igreja? Qual que é a principal tarefa da igreja? É fazer discípulo. A função da igreja aqui é essa. É fazer discípulo. Quando eu falo de igreja, é nós como pessoas. É nós como pessoas. Agora eu digo, nós estamos tendo maturidade suficiente para conseguir discipular uma alma? Para conseguir discipular uma vida? Se não estamos tendo, irmão, nós temos que buscar de Deus. Tem que buscar do Senhor. Por isso que Jesus quer, foi falado aqui hoje, que a gente medita nas Escrituras, que a gente aprende as Escrituras. Por quê? Porque assim a gente vai aprender e vai poder ajudar os outros. Se a gente não conhece as Escrituras, não medita nas Escrituras, como que a gente vai ajudar alguém? Como que a gente vai discipular alguém? Você fala, mas eu não sou pastor para discipular, eu não sou missionário para discipular, eu não sou evangelista para discipular, eu não sou profeta para discipular, mas você é discípulo. Lá em Coríntios diz que Jesus nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Como que a gente reconcilia uma pessoa com Deus? Só através do Evangelho. Só através da palavra da salvação. Então, todo cristão tem um dever, todo cristão tem o ministério da reconciliação. Vamos lá. Você tem reconciliado pessoas com Deus? Ou você tem afastado as pessoas de Deus? O papel da igreja não é afastar as pessoas de Deus. O papel da igreja, o papel nosso é reconciliar as pessoas com Deus. É fazer discípulo. É diferente de só id, tá, irmão? O id, muitas vezes, eu achava que era no imperativo na nossa língua. Mas no grego, o fazer discípulo que está no imperativo. Porque foi isso que Jesus fez. Fez discípulo. Porque não adianta eu ir e não discipular. Eu vou dar um exemplo também bem claro. Eu já dei o exemplo de criança aqui. Vamos lá. Eu coloco um filho no mundo, mas eu não alimento ele. É abandono. Entendeu? Ganhar uma alma sem alimentar ela é abandono. E gerar filho para ser abandonado, que lucro tem? Que vantagem tem? Então nós temos que gerar filhos, ganhar almas, mas alimentá-los. É como aqui. Vocês são alimentados pela palavra que é ministrada. Vocês são alimentados pela palavra que é pregada. Imagine, vocês estão aqui, vocês não têm um alimento espiritual. Então vocês são discípulos, não estão crescendo espiritualmente porque não está tendo um alimento. Mas se está tendo um alimento, tem crescimento. Então, ide ganhar uma alma sem alimentar, é abandono. A não ser que uma alma, agora explicando, a não ser que uma alma vai para uma igreja bíblica e ali o pastor está discipulando ela. Caso contrário, se não tiver discipulado, a vida ela só vai ser gerada, mas não vai saber como caminhar, não vai saber como andar. Porque ela precisa ser guiada, ela precisa de alimento. Meus irmãos, que a gente venha ganhar almas para o reino de Deus. E que a gente venha alimentá-las. Alimentá-la como? Através da palavra. Se a gente tem uma vida com Deus, se a gente tem aprendido nos cultos, porque o básico aqui, eu creio que vocês sabem, é ensinado aqui o básico, sobre salvação, sobre outras coisas, vocês sabem. Vocês sabem como funciona bastante coisas. Mas e agora? Vamos ganhar, vamos fazer discípulo. Vamos gerar pessoas para Cristo, não para nós e não para a igreja, mas para Cristo. Meus irmãos, eu nem abri aqui, quando eu fui ler Mateus 23, se for ver mais para trás, a Bíblia vai dizer que eles faziam um prosélito, mas fazia 2 vezes filho do inferno. Se você vê hoje,
O que as seitas faz? Eles discipulam as pessoas e enviam de casa em casa. Eles vão lá e discipulam outra na casa, e vai lá, outro discipula em outra casa, outro vai discipula em outra casa. Mas às vezes não é nem para levar para Cristo, às vezes acaba até levando para o inferno. Mas eles fazem. Não que eu estou apoiando isso. Mas eles fazem. E agora nós? Porque nós não estamos para doutrinar a pessoa para seguir a igreja. Nós estamos para doutrinar as pessoas para seguir a Cristo. Nós não estamos aqui para doutrinar a igreja, ou as pessoas, ou ganhar as pessoas, para seguir o pastor. Ou para seguir a doutrina da igreja, só isso. Não, nós estamos aqui para as pessoas seguir a Cristo. Ganhar discípulo para Cristo. Porque senão, se a gente ganhar só por regra da igreja, para seguir a igreja, as normas da igreja, sem seguir a Bíblia, é fazer 2 vezes filho do inferno. Agora, meus irmãos, se as seitas faz isso, e nós que conhecemos a verdade, por que não podemos fazer? Ganhar almas para o reino de Deus. Por que nós não podemos discipular as almas? Ah, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho força. Meus irmãos, se a gente vive uma vida de santidade, se a gente vive uma vida de oração, se a gente sabe os fundamentos básicos da fé, como que a gente não pode discipular uma alma? Como que a gente não pode discipular uma vida? E às vezes não precisa ser muito longe, às vezes dentro da sua casa, às vezes do lado da sua casa, às vezes um parente seu, às vezes alguém próximo. Não precisa às vezes ir muito longe. Se Jesus chamar e te enviar mais longe, vai. Então está na hora da gente cumprir a grande comissão de Cristo. Eu vou dizer aqui, eu estou discipulando vocês. Quem vocês estão discipulando? Entendeu? A minha grande preocupação antes de ser pastor era quando eu ganhava as almas. Eu ganhava, não, é Jesus que salva, né? Mas quando eu falava do amor de Jesus e as almas aceitavam Jesus, eu ficava preocupado, por onde essas almas vão agora? E eu ficava querendo cuidar. E ali eu aconselhava, falava no trabalho antes de ser pastor. Para vocês terem uma ideia, tem uma que está lá na igreja sede que foi ganha lá no meu serviço. Que eu indiquei, melhor não indiquei lá para a igreja, falava de Jesus ali. E muitas outras pessoas foram em outra igreja, um está nascendo em outro, está em outros lugares. Mas graças a Deus está sendo alimentado. Então gerar filho para não alimentar é abandono. Muitas das vezes a gente fica preocupado só em falar do amor de Jesus. Mas não basta só falar. Porque se a pessoa não tiver quem ensina ela vai ficar abandonada, não vai saber o que fazer. Entendeu? Então tem que orientar, tem que discipular, tem que instruir as pessoas para Cristo. Então que Deus levante a sua vida. Que Deus levante nós, porque nós estamos aqui para cumprir esse papel. O papel da igreja não é apenas louvar a Deus. O papel da igreja não é apenas trazer consolação para as pessoas. O papel da igreja não é só apenas trazer obra social. O papel da igreja não é só apenas evangelizar os perdidos. O papel da igreja não é só visitar os órfãos, as viúvas. O papel da igreja, irmãos, é fazer discípulos. Essa é a grande comissão. Porque você fazendo discípulo, você vai alimentar, você vai cuidar, você vai guiar e você vai enviar. Então que Deus use a nossa vida. Que Deus venha te usar. Que Deus venha nos usar. Mas lembra, para nós fazer discípulo, nós precisamos ser um. Ser um discípulo. Então leia a Bíblia. Já foi falado aqui, quem não lê a Bíblia não ora, não vai crescer. Se você não crescer, você não vai se tornar um discípulo que pode discipular o outro. Se a gente não meditar, já vou falar, nós não vamos, porque quem não medita, não pratica. Porque quando você medita, que você vai praticar. Porque não basta, porque quando eu medito, significa que eu gravei. Se eu não gravei, eu não medito. E se eu não gravei, como que eu vou praticar aquilo que eu não gravei? Porque a meditação já mostra que você guardou a palavra e você está pronto ali para praticar.
Agora, se eu leio e não guardei, nem medito e nem pratico. Porque é um conjunto. É um conjunto. Então, irmãos, que Deus use a nossa vida. Usa. Eu vou falar sério com vocês o que Deus tem falado comigo. Meus irmãos, está na hora da gente crescer espiritualmente. A gente já não é mais criança, a não ser quem nasceu agora, aceitou Jesus agora. Mas e a gente que às vezes tem 10, 11, 12, 15 anos, 20 anos de crente? Eu vejo a diferença, eu vou pegar pelos meus 2 filhos. Tem coisa que a Eloé não pode fazer, porque ela tem 4 anos. Mas tem coisa que o Samuel, que já tem 7 anos, pode fazer. Tem uma cadeirinha que ela é menor, ela é mais para criança da idade da Eloá. Eu falo, não, Eloá, você tem que ficar nesse cinto, você não pode sair daqui. Mas tem um assento que o Samuel já pode ir, ele já evoluiu. Tem coisa que a Eloá não pode fazer, mas tem coisa que o Samuel já pode fazer. Por quê? Porque ele já tem 7 anos. E a Eloá tem 4. Agora eu falo, irmãos, nesse período de caminhada, vê a sua idade espiritual. Vê a sua idade espiritual. Não, você parou para pensar nisso? A sua idade espiritual. O quanto você evoluiu? Você está como um bebê ainda que precisa só do leitinho? Ou você já está como alguém que já pode caminhar um pouco sozinho? Quando eu falo sozinho, lembra que eu falei, não é precisar, porque nós temos que se unir também. Eu falo num sentido assim, que você já pode ensinar alguma coisa. Você já pode instruir alguma coisa. Então que Deus use a nossa vida, meus irmãos. Que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. Porque se a gente não entender isso, a gente só fica preso no nosso mundo, no nosso dia a dia, nas nossas coisas. E muitas das vezes fica preso só nas coisas da igreja, mas esquece que Jesus chamou nós para fazer discípulo. Que Jesus chamou nós para ganhar almas para Ele. Que Jesus chamou nós para trazer almas para o reino dEle. Então o papel da igreja, irmão, não é só louvar a Deus. A grande comissão, isso foi Jesus que mandou. Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja. Não sei se vocês sabem, fica sabendo agora. Uma é chamada da grande missão. Aliás, 3. Aliás, 2, né? Porque o batismo, fazer discípulo já vem com o batismo. E a outra é a Santa Ceia. Participar da ceia do Senhor em memória dele. Então a gente saindo para fazer missão e participando da ceia do Senhor, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus pediu. É chamado de grande comissão. Eu espero que deu para vocês refletir um pouquinho, irmãos. Não vez de você ficar preocupado com certas coisas, se preocupe em fazer discípulo. Primeiro se preocupe em ser um, né? Porque se nós não é discípulo, como que a gente vai fazer os outros? E tenha uma vida com Deus, irmão. Tenha uma vida de oração, de leitura bíblica. Porque assim você vai ter o que ensinar para as pessoas. Você vai poder discipular alguém. Você vai poder ensinar alguém. E às vezes, irmão, você vai discipular lá no seu trabalho. Às vezes você vai discipular no seu vizinho. Porque nós somos espirituais, irmãos, não é só na igreja. Nós somos espirituais aonde a gente estiver. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. É que ele é espiritual onde ele está. Agora o crente natural, ele não é espiritual. Porque, na verdade, ele não entregou totalmente a Jesus. Mas o crente que é espiritual, que entendeu, ele vai ser espiritual onde ele estiver, no trabalho, na escola, tudo. Ah, não, tem que separar. Irmão, tem nada que separar. Sua vida é uma só, sua vida não é 2. A nossa vida não é 2, a nossa vida é uma só. Daniel separou a Babilônia da... Não separou. Ele só não se corrompeu, mas na Babilônia ele foi fiel. Ah, não, é coisa da Babilônia, então você... Não, ele foi fiel lá na Babilônia. José foi fiel não, de lá no Egito. Então, seja, aonde nós estivermos, nós temos que ser espiritual.
E fazer discípulo aonde a gente está. Meus irmãos, que maravilha quando um médico ou uma médica, que maravilha quando alguém que trabalha na coleta, quando alguém que trabalha na enfermaria, discipula alguém no trabalho. Porque às vezes entra onde alguém não pode entrar. E é assim que acontece. Paulo evangelizou os soldados romanos, porque ele estava na prisão. E não foi só, o evangelho não só se espalhou através dos discípulos também, mas os evangelhos também, dos apóstolos, o evangelho também se espalhou através dos comerciantes. Através daqueles que vinham comemorar as festas em Jerusalém no dia de Pentecoste, quando eles receberam ali, depois o evangelho foi se espalhando. Você entendeu? Deus usa a pessoa simples, irmão. Não precisa, não fica com isso. Eu preciso ser um pastor, eu preciso ser uma missionária, eu preciso ser um profeta, eu preciso ser um apóstolo. Não, você precisa ser um servo de Cristo. Você só precisa ser um discípulo. Você sendo um discípulo, você vai conseguir guiar as pessoas a Cristo. Agora, pastor, tem coisas muito difíceis na Bíblia que eu não entendo. Por isso que tem igreja também. Por isso que tem igreja. Porque o que o pastor faz? Ele cuida das almas. Então, se você não está conseguindo falar para a pessoa certas coisas, tem um pastor também, ó, qualquer coisa tira a dúvida do pastor. Você quer, vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Porque não é fazer discípulo para a sua casa, é fazer discípulo para Jesus, mas trazer para a casa de Deus. Porque as pessoas têm que congregar. Porque aqui é onde Deus vai levantar as pessoas, vai mostrar. Olha Paulo em Atos 3, estava Paulo e Barnabé servindo na igreja. E Paulo já era profeta, ou mestre melhor. Tinha mestres e profeta. E Deus falou, separa para a obra missionária. Ele estava na onde? Na igreja, a igreja de Antioquia, a igreja missionária. Então, irmãos, esse é o papel da igreja. Fazer discípulo. Vamos cumprir esse papel. Vamos fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, vamos se esforçar para isso. Se até hoje você só engateou, começa a andar hoje. Se até hoje, se você só engateou, começa a andar. Começa a andar hoje. Se até hoje você só aprendeu, começa a ensinar também, mas tem uma vida com Deus, de obediência, santidade, e fala para o próximo do amor de Jesus. Fala para o próximo do amor de Deus, traz para a presença de Deus, traz para a casa de Deus, ensina o que é certo. Ensina o que vai levar as pessoas a Cristo, porque diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você fala, pastor, então eu vou sair por aí batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, já foi instruído aqui, tem a igreja. Ganha alma para Jesus. O que você puder instruir a alma ali sobre o batismo, instrui. Mas fala, ó, tem a igreja, nós temos que congregar, nós temos que estar com o corpo de Cristo, nós temos que estar com os irmãos, porque ali Deus vai levantar a gente. Agora tem lugar, irmão, que não tem igreja, aí é a obra missionária. Aí depois é fundada uma igreja. Mas no caso contrário, se tem a igreja local, então vamos trazer para ser ensinado. Vamos trazer para ser instruído. E outra coisa que eu lembrei. Nós não tivemos o estudo aqui, irmãos, como funciona a caminhada cristã? Então, se vocês aprenderam, só isso aí já dá para vocês conduzir alguém. Só isso aí da caminhada cristã que vocês aprenderam outro dia, já dá para vocês conduzir alguém. Porque ali mostra o desenvolvimento da pessoa na caminhada cristã. Só isso que nós aprendemos já dá para instruir uma pessoa. Já dá para trazer a pessoa para Cristo, irmãos. Aí diz assim, é ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, ou seja, se a gente guarda, se a gente é discípulo, se a gente tem a palavra de Cristo, então a gente vai ensinar aquilo que a gente aprendeu na palavra de Deus. Por isso que é bom a gente pegar aquilo que Cristo ensina, irmão. Por isso que é bom a gente pegar aquilo que Cristo nos ensinou. Por isso que é bom a gente pegar aquilo que Cristo nos instruiu. Porque assim nós vamos poder passar para as pessoas, irmão. Nós vamos poder conduzir pessoas a Deus. Meus irmãos, nós já pegou cada caso. Eu e a missionária, e nós fomos lá e instruiu.
A última pessoa que a missionária Letícia trouxe para Jesus, trouxe não, é o Espírito Santo que convence, mas foi de longe, irmãos. Foi de longe, ela instrui a pessoa até hoje, quando faz umas perguntas. E a pessoa não era batizada, foi batizada. Aceitou o Senhor Jesus e está caminhando. Mas sempre ali, quando pode, está instruindo. Às vezes perguntam umas coisas para mim, eu vou lá e falo. Mas está também numa igreja, está sendo um pastoreado, está tendo discipulado. Então, que Deus venha usar a nossa vida, irmão. Que a gente venha ter palavra de Deus dentro de nós. Meus irmãos, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas às vezes a gente perde tempo falando tanta coisa, não tem nada de Deus, não tem uma palavra de Deus, não guarda nada de Deus. Meus irmãos, mostra que a gente não cresceu espiritualmente. Porque quem cresceu espiritualmente vai poder levar outro. Vai poder encaminhar outro a Cristo, vai poder levar outro a Cristo. Mas se a gente não é testemunho, irmãos, se a gente não cresceu, como que a gente vai conseguir? Agora eu dou outro conselho para você, que serve para mim também. Busque o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Porque antes dos discípulos fazer discípulos, Jesus falou, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí vocês vão ser testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, até os confins da terra. Não que a gente vai estar em todo lugar, todo tempo, nós vai estar onde Jesus colocar a gente para a gente estar. Mas, irmão, busque o Espírito Santo, porque muitas vezes a gente também não consegue fazer discípulo, porque nós está vazio. Nós está vazio. Porque se o Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer a gente fazer? A vontade de Deus. A vontade do Pai. O que o Espírito Santo vai fazer a gente fazer? A vontade de Cristo. Ele vai convencer a gente do pecado, Ele vai ensinar a gente a orar, e vai nos mover a evangelizar. Vai nos capacitar a ganhar almas para Cristo. Então, irmãos, busque o Espírito Santo. Conselho, ore, leia a Bíblia e busque a presença do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me capacita. E ore e leia a Bíblia, porque não tem como ser cheio do Espírito Santo sem orar e ler a Bíblia. Aí, já foi falado que é a palavra de Deus que faz a gente prosperar. Se a gente não tem a palavra, a gente não vai conseguir guiar ninguém. Se a gente não tem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir conduzir, porque a gente não é conduzido por Ele. Então, se encha do Espírito Santo. Se encha da palavra de Deus. Meus irmãos, se nós quisermos ganhar almas, se nós quisermos fazer discípulo, a gente é capaz de fazer. Só que a gente tem que ter humildade. A gente tem que renunciar e querer fazer discípulo. A gente tem que querer cumprir a palavra de Deus. Jesus não chamou a gente só para ser crente, irmãos. Jesus não chamou a gente só para ser cristão. Jesus chamou a gente para servir. Então que Deus possa usar a minha vida, que Deus possa usar a sua vida. Os discípulos entenderam isso. Eles foram e fizeram discípulo. E por isso nós estamos aqui hoje. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Porque de discípulos que foi fazendo, surgiu nós. Graças a Deus por isso. Um dia alguém entendeu e falou, vou evangelizar o pastor Everton. Um dia alguém entendeu e falou, vou evangelizar a irmã. Vou evangelizar o irmão. Então eles procuraram em evangelizar e em fazer discípulo. Entendeu? Então que Deus possa usar a nossa vida. E eu peço para Deus que o Espírito Santo venha nos capacitar. Que o Espírito Santo venha nos encher. Eu quero dar outro conselho para você. Se entrega para Deus. Se entrega. Porque não tem como a gente servir a Ele totalmente se a gente não renunciar a tudo. O que é renunciar? Se entregar, meus irmãos. Se a gente não se entregar verdadeiramente para Cristo, não tem como Ele usar a gente. Não tem como Ele usar a gente tem que se entregar mesmo de verdade. Meus irmãos, porque às vezes a culpa não está em Deus, a culpa não está em nós. Ninguém pode perguntar assim, quando é o tempo de eu se entregar para Deus? Eu falo, é agora. A gente vai perguntar o tempo que é da gente se entregar para Deus, irmão?
O tempo é agora. O tempo é agora, então se entrega para Deus. Se não tiver uma entrega, como que Ele vai usar? Eu já falei do preço de discipulado. Teve discípulo que falou, ó, Jesus falou, larga tudo e me segue. Filho. Se você quiser ter um tesouro, você tem que largar tudo, você tem que me seguir. Por quê? Porque assim a gente vai aprender, irmãos. A gente vai ser capacitado. A gente vai ser instruído, a gente vai ser ensinado e a gente vai poder fazer discípulos. Amém? Vamos crescer, irmão? Vamos caminhar? Coloca isso na sua mente, é ganhar, discipular e enviar. Amém? É ganhar, doutrinar, que também é discipular, e enviar. Jesus nos salva, nos discipula, nos doutrina, nos capacita e nos envia. Então lembra, a maior missão da igreja é ganhar almas. Ganhar almas não, melhor, é fazer discípulos. Porque ganhar, às vezes pode ganhar, mas não pode alimentar. É fazer discípulos. Vamos se colocar de pé? Pastor, eu sou muito atarefado, pastor. Não dá nem tempo de eu orar, não dá tempo de eu ler a Bíblia. Não dá tempo de eu falar do amor de Jesus para ninguém. Meu Deus, então, filho, larga tudo. Larga porque é renúncia, ou é Cristo em primeiro lugar, ou é Ele. Mas pastor, e minha casa, e como que vai fazer? Meus irmãos, ou é Cristo, ou é Cristo. Ou é tudo, ou é nada. Ou é Deus, ou não é Deus. O que impede eu de servir a Deus, está me atrapalhando de ser salvo. E além de estar atrapalhando de eu ser salvo, meus irmãos, eu não vou crescer espiritualmente e não vou ganhar ninguém para Jesus. Então tudo que te impede de servir a Deus, irmão, é um perigo, é um problema para você. E você tem que fazer o quê? Largar. Olha o jovem rico, qual que era o problema dele? Amor ao dinheiro. Preferiu o dinheiro, as riquezas, do que a Jesus. O que ele tinha a fazer? O dinheiro está me atrapalhando, então tem que largar isso aqui. O amor ao dinheiro eu tenho que deixar. Eu tenho que saber que isso aqui está me atrapalhando de servir a Deus. Seja o que for que está te atrapalhando de servir a Deus, irmão, você tem que largar, porque é melhor sua salvação do que aquilo que parece que é seguro e momentâneo. Vamos crescer? Amém? Eu espero um dia não pegar na mão de ninguém para atravessar a rua. Você já saber atravessar sozinho. Quando grande, tá, irmão? Quando pequeno a gente pega mesmo. E você também. Quando você discipular alguém, você vai precisar pegar na mão da pessoa. E espiritualmente, ó, vamos caminhar. Aí quando ela crescer, não vai querer segurar ela, não. Porque tem um problema também, irmão. A gente fazer discípulo para nós. Aí não, você não vai poder ser enviado. Não, você não vai poder sair da igreja. Você não vai poder fazer missão. Você não vai poder ir para lugar nenhum. Aí prende. Não, filho, deixa ela caminhar. Se a obra é de Deus, se está indo para uma obra de Deus, deixa caminhar. Deixa seguir em frente. Porque é isso que Jesus quer, fazer discípulo. Agora pensa, irmão. Pensa isso aqui. Vamos lá. Vamos pegar nós. Aqui não tem apóstolo Paulo, não tem Pedro, não tem mais ninguém. Mas vamos pôr. Aqui na igreja. Nós leva a sério isso. Daqui a pouco Deus levanta. Algum de vocês. Aí um vai lá, vamos só dar um exemplo. Um vai lá para o João Domingos. Começa a fazer a obra lá. Outro vai lá para o Vale do Sol. Só dando exemplo. Começa a fazer a obra. Aí vai ganhando discípulo. Vai ganhando, vai fazendo e vai fazendo discípulo. Entendeu? É como na igreja de Jerusalém. Barnabé e Marcos foi para um lado. Paulo e Silas foi para o outro. E a obra fez o quê? Expandiu. Agora imagine nós todos na igreja, não sendo discípulo e não indo para lugar nenhum. Vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar da mesma forma. E a culpa é toda do pastor, viu? A culpa é, não, estou falando sério, a igreja não cresce por causa do pastor, não cresce. Aí, irmão, eita Deus do céu.
A culpa é toda, a igreja não cresce por causa do pastor, é o pastor que não evangeliza, é o pastor que não faz. Eita, meu Deus do céu, coitado de mim. Meus irmãos, não é assim. Ninguém mandava eu evangelizar no trabalho, ninguém manda evangelizar na rua. Ninguém manda evangelizar na loja, a não ser Jesus. Mesmo não sendo pastor, já tinha trabalho de evangelismo. Já levava almas a Cristo. Então, meus irmãos, quando a gente quer fazer, a gente faz. A gente só não faz se não quiser. A gente só, coloca isso na cabeça, a gente só não faz se a gente não quer. Mas se a gente quer fazer, se a gente colocar na cabeça e fazer as coisas certas, ser fiel a Cristo, obedecer a Cristo, estar na palavra de Deus, a gente faz. Mas por que às vezes a gente não faz? Porque às vezes está muito envolvido com as coisas do mundo. E não quer fazer. Mas irmãos, não é melhor a gente fazer? Você sabia, um dia, Jesus não vai falar, não vai cobrar só de mim. Vai cobrar de todos nós. De mim, ele vai cobrar as ovelhas que ele colocou na minha mão para cuidar. As almas, as vidas. Mas de cada crente ele vai cobrar. Você fez o ID? Você ganhou a alma? Você foi discípulo? Você foi discípula? Você ganhou a alma para Jesus? Sabe o que acontece? Eu só estava na igreja. Então era culto e após culto, culto e após culto, culto. Aí fala, mas você não aprendeu o que tem que fazer discípulo? Você não aprendeu que tem que ensinar outro? Você não aprendeu que tem que levar outro para Cristo? Você não aprendeu que a grande comissão é ganhar almas, é fazer discípulo? Nós sabemos que tem que fazer isso. Então vamos fazer. Amém? E que o Espírito Santo possa nos capacitar. Senhor Deus Todo-Poderoso, está eu e toda a sua igreja. E nós entendemos completamente que a gente somos totalmente dependentes do Espírito Santo para ganhar almas, para fazer discípulos, em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, nos dá essa capacidade através do Espírito, para a gente fazer discípulos, Senhor. Cada irmão que está aqui, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe quem ainda é criança, quem já tem uma idade, o Senhor conhece. Já foi falado aqui que a sua palavra penetra e ela conhece os pensamentos, as intenções dos corações. O Senhor sabe quem, Senhor, tem capacidade para isso. O Senhor conhece, Pai. E aqueles que estão engatinhando, o Senhor tem um poder para fazer levantar e andar, Senhor. Oh, meu Deus, então nós queremos pedir que Teu Espírito Santo nos capacita para a gente cumprir a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo nos capacita para a gente cumprir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos capacite para a gente obedecer a ordem, o mandamento, a grande comissão do Senhor, que é fazer discípulos, Senhor. E por favor, Senhor, que Seu Espírito Santo também nos capacite a ser um discípulo verdadeiro. Porque se a gente não for discípulo verdadeiro, a gente não vamos fazer discípulo verdadeiro. Então ajude, Senhor, a gente ser um discípulo do Senhor e fazer discípulo. Que Teu Espírito Santo, que tanto o fruto do Espírito, que tanto os dons do Espírito, que tanto o enchimento, a capacidade do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, venha a ser derramado sobre a igreja, Senhor. Meu Deus, começa a visitar as vidas aqui, Senhor, que vão começar a orar. Começa a visitar as vidas aqui que vão começar a ler a palavra do Senhor. Começa a visitar as vidas aqui que está falando aqui, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Começa a visitar as vidas, começa a encher do Teu Espírito Santo, começa a capacitar, Senhor. Meu Deus, começa a capacitar, Pai. Começa a capacitar, Senhor. E quanto menos a gente esperar, Senhor, ou esperando, buscando ao Senhor, nós vamos ver almas sendo discipuladas, almas sendo transformadas e almas sendo alcançadas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que Teu poder, que Teu Espírito seja derramado sobre nós, para que isso aconteça em nome de Jesus. Amém.